bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que se encontram nessa manhã, uns em seus lares, cada um no seu devido lugar. Somos aqui da congregação da Igreja Presbiteriana Renovada, da Vila Xavier, congregação da Vila Ribeiro, da cidade de Assis, estado de São Paulo. Estamos aqui para mais um estudo nessa manhã. Um estudo, uma meditação. Na verdade, hoje nós faremos uma meditação à palavra, mais uma vez, para que possamos deixar fluir em nós, dentro de nós, o conhecer das Escrituras Sagradas, o conhecer que traz a diferença para os nossos dias, o conhecer que flui como rio, se nós assim o deixarmos. Nesses últimos tempos, nesse ano de 2021, findando 2020, havia uma expectativa de uma mudança em 2021 e, na verdade, ainda há uma expectativa de espera grandiosa. Nós encontramos uma população, uma humanidade que tem se encontrado aflita em relação à sua vida, aflita em relação a seus dias, desesperançada em relação ao seu futuro. E eu gostaria de, nesta manhã, trazer algo para vocês, para nós, que venha fortalecer a fé que nós devemos ter em Deus. É claro que eu falo nesta manhã para pessoas que acreditam em Deus, na triunidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a pessoas que não acreditam. Mas eu acredito que há sempre um novo por vir, um novo de Deus. E mesmo pessoas que não creem, que têm muitas vezes nos acompanhado, têm feito perguntas para si mesmo. Porque é tempo de nós nos encontrarmos, sabermos quem somos, principalmente num tempo em que temos que ficar muitas vezes esperando para que possamos novamente continuar nossa vida diária, nossa rotina. Percebe que o ser humano tem uma dificuldade muito grande quando ele é tirado da rotina. E nós temos sido tirados das nossas rotinas, não tem sido igual todos os dias. O mundo passa por uma transformação. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a cada dia mais, elas se findam e elas estão acontecendo. Não há dúvida de que elas estão acontecendo. Quando nós temos o conhecimento sobre as Escrituras, sobre os feitos de Deus, existem informações que são riquíssimas. Por exemplo, e nós temos um entendimento de que há necessidade de que nós venhamos a analisar as Escrituras. O que as Escrituras nos dizem? O que é que nós podemos ser para nós nesse tempo, nós que somos cristãos, que acreditamos na obra redentora de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o que é que nós podemos ter como entendimento para acalmar a ansiedade que há em muitos? É o que eu quero nesta manhã. Dar para nós uma vertente que pulsa a vida. Baseado nisso, eu gostaria de ler com vocês nessa manhã Salmo de número 126. Salmo de 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e, por isso, estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu gostaria de dar um breve relato sobre Salmos. Quando nós lemos essa coletânea, né, de cânticos em Salmos, nós temos algumas informações que são ricas e que são necessárias nessa manhã. Salmos é uma coletânea formada por 150 saltérios, 150 onde a maioria desses cânticos eles são divididos.
E nós temos aqui no Salmo de número 126, se você abrir a tua Bíblia, você vai ter a informação de que esse cântico é um cântico dos degraus. Esse cântico, na época em que ele foi escrito, a gente vai perceber que no decorrer da escrita desses salmos, muitos mais salmos foram escritos, mas foram escolhidos 150 para que trouxesse para nós as informações que nós precisávamos. Esse salmo nós temos a informação de que foi um salmo escrito durante a peregrinação do povo que estava cativo e vinha de volta para a tua terra na caminhada. Nós sabemos que o povo foi levado ao cativeiro e o povo, quando saiu do cativeiro e voltou, nessa volta eles cantavam esse salmo declarando. Então esse cântico de degraus é como se fosse o cântico da caminhada, a caminhada a qual eles precisavam trilhar para voltar à terra natal. E também cantavam, tanto agradecendo a Deus pelos sonhos que Deus havia colocado no coração deles e pelo que havia de vir. A gente percebe que esses salmos, ele traz para a gente uma riqueza muito grande, porque ele é dividido em nós podemos dividi-lo em três partes. Nós temos em 3 pontos para que a gente possa analisar o Salmo de número 126. A primeira questão é do versículo 1 ao 3º, o Salmo ele fala sobre a descrição do retorno do cativeiro. Eles começam a dizer sobre a vinda, a volta deles, a alegria deles em poder sair do cativeiro e voltar para a sua terra. Nós temos o conhecimento de que esse povo, enquanto ainda estava em cativeiro, no cativeiro eles não eram livres de adorar a Deus. Eles tinham, a sua liberdade era totalmente limitada ao costume do lugar cativo. Então a alegria deles em poder fazer aquilo que eles tinham como alegria, como comunhão, como entendimento, como cultura, era como se tivesse novamente a chance de poder ser como verdadeiramente eles eram. E nós temos depois no versículo de número 4, quando eles declaram ali: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as águas das correntes do sul. Em outras versões, nós temos essa tradução em faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb. Nós temos essa informação em outras traduções e nós sabemos que aqui se trata da corrente do Negueb. E finalizando esse salmo, no versículo 5 e 6, traz para a gente o entendimento da comparação da volta do cativeiro com uma colheita adiada várias vezes. Ou seja, coisas que o povo sabia os motivos pelos quais tinha sido cativo. O cativo, muitas vezes, o que oportuniza uma pessoa estar cativa? O que leva uma pessoa a estar cativa? Do Antigo Testamento para os dias de hoje não mudou. Mudou a forma como o cativeiro aprisiona pessoas hoje. Mas na época, o que levava as pessoas cativas, o que permitia com que Deus deixasse que seu povo se tornasse cativo, era a desobediência, a falta de fé, a falta de busca em Deus, a idolatria. Eles se apegavam a quaisquer coisas que eles pudessem ter como se aquilo fosse tudo para eles. Então, na verdade, nesse tempo, era um povo que foi chamado para ser separado e não conseguia manter-se separado de tudo que via. Davam-se em casamentos em que Deus não permitia, convivia, comia e assim sucessivamente. Faziam-se imagens. Como o ser humano é necessitado de imagens para sobreviver. O cativeiro na época, na verdade, ele era fundado principalmente na idolatria, porque percebe que todo o povo de Deus, se você estudar a Bíblia e descobrir sobre o cativeiro, você vai ver que toda vez que alguém é levado cativo, é porque ele faz imagem de algo e toma aquilo como Deus. O que é que normalmente nós tomamos como Deus e que toma lugar do nosso Deus? É tudo aquilo que nós investimos, o que nós temos de
maior e de melhor na terra, que é o nosso tempo. Aquilo que nós investimos o nosso tempo, aquilo que nós investimos o prazer, a alegria, é aquilo que nós idolatramos, é aquilo que nós amamos. E nós sabemos que nós temos um Deus que não divide sua glória, Ele não divide quem Ele é. E aquele povo daquela época, hoje ainda muitos têm vivido em cativeiro, estão aprisionados às vezes a coisas pequenas e dizem assim, não, eu tenho liberdade, eu vou onde quero, faço o que eu quero, mas nem sempre a liberdade ela é explícita. Eu não estou falando daquele cativeiro em que pessoas viviam trabalhando num período muito longo, a troco muitas vezes de uma comida. Eu não estou falando disso, a troco muitas vezes de um teto que na verdade dormiam todos juntos. Eu não estou falando disso. Há pessoas que hoje em dia ainda vivem cativas de situações que aconteceram há mais de 20, 30 anos, não conseguiram liberar perdão e ficam presas à situação. Já falei isso em outros vídeos passados. O cativeiro é algo que nós precisamos descobrir dentro de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a necessidade de nos apegar a alguma coisa para nos desculpar, ou para não perdoar, ou para não recomeçar, ou para não fazer. O cativeiro, ele, na verdade, nos impossibilita de subirmos a um nível que é o nível onde Deus está. Por que hoje conta-se menos testemunhos de milagre? Hoje nós ouvimos falar de milagres muito menos intensamente do que alguns anos atrás. Deus mudou? Parou de operar milagres? Não, Deus não parou de operar milagres. Deus não parou com as suas maravilhas e muito menos com seus prodígios. Ele é o mesmo Deus. E Ele anseia fazer tudo isso por nós, Ele anseia. Por quê? Porque Ele é o Deus que construiu toda essa terra, todos os dias. Ele é o construtor, o fundador de todas as coisas. Então Ele anseia nos abençoar. A questão é que quando nós colocamos no lugar de Deus coisas ou sentimentos ou qualquer coisa que nos afaste dele. Por isso a necessidade de muitas vezes nós pararmos e orarmos, Senhor, eu estou sendo cativo de algo e não estou entendendo. Percebe-se que num cativeiro não há muito motivo para glorificar. Num cativeiro não há motivo de se alegrar. Uma das questões primordiais que nós encontramos hoje, no ano de 2021, são pessoas ingratas. Pessoas que estão totalmente destruídas na sua mente, mas por ingratidão. Têm se sentido rejeitadas pelo mundo, sem oportunidade, porque tudo está muito difícil. Realmente, o cumprimento da palavra nós já sabíamos que seria assim. A questão primordial é que quando nós temos quando nós temos o entendimento que nós temos Deus dentro de nós, nós somos construídos por esse Deus que é Pai e dono, nós começamos numa busca incessante por esse Deus, por entender quem Ele é, por conhecer quem Ele é, pelas suas mãos, sim, pela tua primeira e última palavra, nós começamos a querer esse Deus. E esse salmo de número 126 é um salmo de alegria, de glorificação ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor cuida de tudo nos mínimos detalhes. Quando nós entendemos a respeito desses salmos, eu gostaria de falar brevemente sobre esse Negueb. O Negueb ele é uma região aproximadamente numa extensão de 7.250 quilômetros quadrados ao sul de Judá. Ele é uma terra totalmente desértica. Ele é um terreno desértico, então com isso ele nunca foi um terreno indicado para cultivo de lavoura, para nada disso. Então ali o que tinha naquela época ali? As pessoas criavam seus gados ou tinham atividades mercantis. E também, quando nós ouvimos falar sobre Negueb, em hebraico, a tradução de Negueb em hebraico traz para nós a informação de seco. O que significa tudo isso? Quando nós começamos a estudar o Negueb, nós sabemos que aprove a Deus que Negueb fosse citado na Bíblia, desde Gênesis. Lá em Gênesis nós já ouvimos falar sobre Negueb e é um lugar onde até hoje existe.
Clica aí, às vezes procura esse espaço e você vai encontrar por que é que o salmista traz para a gente esse regressar do cativeiro, pedindo ao Senhor que faz nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, como as correntes do Negueb. O que ele quis dizer com isso? Quando nós entendemos essa imagem que você está vendo aí, é uma imagem do Negueb no tempo de seca. É uma imagem do Negueb diariamente. Só que quando nós expandimos um pouco essa imagem, nós sabemos que nas laterais desse espaço de Negueb existem alguns rochedos. Ele não é uma região totalmente montanhosa, não, mas existem até algumas montanhas, até algumas rochas. É como se ele fosse meio que protegido por alguns espaços assim. E estudando um pouco mais essa região do Negueb, nós entendemos que essa região, ela é provida de chuvas seródias. E quando essas chuvas chegam e essas montanhas, esses rochedos que tem na lateral, eles começam a se encher, eles começam a se desaguar justamente no Negueb. E acaba fazendo o quê? Mudando todo aquele lugar seco, todo aquele lugar que era seco, num jardim de belas flores, um jardim maravilhoso. E é um lugar por onde, por exemplo, Abraão passou por 2 vezes neste lugar. Então percebe que você, olhando esse jardim que tem aqui agora, após essas águas passarem por ali, de desértico, ele se passa dessa forma, ele fica aflorado, essa maravilha que nós estamos vendo. E quando o salmista diz tudo isso, o que me chamou a atenção nesse salmo é que Deus, em todo o seu tempo, está de mãos voltadas para nos guardar e nos abençoar. Quando nós lemos nos evangelhos os cuidados com que Jesus relata sobre os cuidados do Pai em relação à natureza, aos animais, e ainda faz uma comparação, quem dirá nós que somos seus filhos, o que eu quero trazer para você nessa manhã? Eu quero trazer para você nessa manhã uma corda de oração. Eu quero trazer para você uma corda de salvação. Quantos já não ouviram muitos contos, muitas histórias de pessoas que foram escalar e que no momento da escalada começou a esfriar e anoiteceu rapidamente, e aí faltou a providência e acabaram se perdendo naquilo que estavam fazendo, e um deles ora ao Senhor: Senhor, me manda um socorro para que eu possa sair do lugar onde eu estou. E o Senhor fala em alta voz e alto som: corta a corda. E a pessoa, com muito medo, sabendo que ali ia esfriar, ia gear durante a noite, não faz isso, não ouve a voz do Senhor. E no outro dia o encontram lá, amarrado à corda, praticamente a 1 metro de distância do chão. O que essa história tem a ver com o que nós estamos lendo? Tem tudo. Uma das necessidades primordiais que nós, seres humanos, precisamos nos dias de hoje é pedirmos ao Senhor, através das Escrituras Sagradas, cordas de salvação. A obra, através do Senhor Jesus, o Cristo, já foi completa. Mas quando nós lemos um texto como esse, nós temos um entendimento de algo maravilhoso. Como que pode um lugar deserto florescer? Meus amados, com Deus tudo é possível. A diferença é o quanto de Deus nós temos desenvolvido, nós temos dentro de nós, o quanto de Deus nós temos alimentado em nós, para nós termos essas pontes. Isso aqui é uma ponte de salvação. Isso aí que nós falamos agora, essas informações sobre o Negueb são tão ricas que cada vez que eu os vejo, engrandece e alegra a minha alma. Eu me regozijo no Senhor. Por quê? Porque eu sei que da mesma forma que como ele
ele permite que chova a ponto das águas se desaguarem no Negueb, para que seja reabastecido e o que é desértico se torne em flores, se torne um lugar maravilhoso, da mesma forma como que Deus permite isso. Por quê? Porque ali é um lugar de peregrinação, ali é um lugar de passagem. Deus faz isso já pensando nas pessoas pelas quais passam ali. O que não faz Ele por nós, nas nossas necessidades, no lugar onde nós estamos? Porque não é o lugar que é abençoado, somos nós. Hoje, a Bíblia traz para nós informações riquíssimas a respeito de que quando nós somos aliançados ao Senhor, aliançados num caminho de esperança, através da obra do Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Espírito Santo e recebemos a direção e acreditamos em tudo isso que Deus já fez, nós temos portas de salvação, portas de entendimento de para onde ir no momento em que eu não tenho nada. E a palavra de Deus, ela deixa para a gente essas informações de para onde a gente vai, o que é que nós devemos entender. Quando nós entendemos sobre o Negueb, nós entendemos sobre a provisão de Deus. A provisão de Deus. Mateus 5,4, no Sermão das Bem-aventuranças, ele declara assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando nós entendemos esse versículo no Sermão da Bem-aventurança, nós entendemos que os que choram é os que têm uma vida de arrependimento, é os que se arrependem de coisas que fizeram, ou se arrependem de coisas que não fizeram, ou se arrependem pelo que são, ou se arrependem por ter deixado se passar por algumas situações, mas bem-aventurados sois vós. Porque o que a Bíblia traz para nós como bem-aventurado? Bem-aventurado traz para a gente uma pessoa que tem uma vida de arrependimento, porque uma pessoa dessa, ela tem um coração elevado. Cada vez que nós nos arrependemos de algo que nós fazemos, ou de uma conduta, ou de um estado, nos arrependemos e nos voltamos para Deus, é um nível que nós conseguimos galgar. Normalmente, esses lugares benevolentes da abundância de Deus são os lugares onde nós nos dispomos para quê? Para a colheita. Percebe que esse Salmo de número 126, ele termina dizendo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Percebe que quem leva a preciosa semente, nós temos aqui mais de um entendimento para esse início dessa declaração. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Nós entendemos que aquele que leva a preciosa semente é aquele que trabalha sem cessar, aquele que não volta-se para trás, aquele que tem os olhos carregando a semente do Evangelho, a semente da palavra. Ela com certeza, por que nós precisamos dessa semente? Porque percebe que quando a semente ela nasce, ela nem sempre, notoriamente, primeiro ela aparece na terra. Não, pode ter certeza que primeiro ela findou uma raiz ali. Por isso que muitas vezes nós não devemos duvidar e nem blasfemar da fé do outro, porque nós não sabemos o quanto de fundamento de raiz as pessoas têm. Mas o salmista nos afirma que é aquele que leva a preciosa semente. Meu amado, não importa o quanto você já guerreou, o quanto você já lutou, não importa. O importante é que você leve essa boa semente do Evangelho. Eu quero voltar somente para o Evangelho nesta manhã. Você que leva a semente do Evangelho dentro de você, declara isso para você mesmo todas as manhãs. Declara tudo isso para você mesmo todas as noites. Por quê? Porque essa declaração, ela vai trazer dentro de você a vida que Deus tem para nós. E uma das coisas que eu acho bem interessante é que quando nós começamos a declarar a palavra, morre-se muitas vezes dentro de nós tudo aquilo que é seco. Percebe que uma pessoa, eu acredito que tanto eu quanto muitos de nós temos encontrado muitas pessoas
que não conhecem o Espírito Santo, não aceitam o Espírito Santo. E uma pessoa sem o Espírito Santo, ele é como um deserto. Eu digo para você que uma pessoa sem o Espírito Santo, ele é um negueb, que tem a tradução hebraico como seco. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é porque uma área desértica, ela é composta de 3 características muito sérias. Uma área deserta, ela é árida, ela é inóspita e ela é sem vida. Quando nós entendemos a tradução dessas 3 palavras, nós entendemos que uma pessoa sem o Espírito Santo, ela pode até declarar, eu tenho o Espírito Santo, mas Deus esquadrinha os corações e Deus sabe a verdade que há em nós e a verdade que somos. Nós entendemos que árido é desprovido de umidade, é seco, é uma pessoa seca, é uma pessoa que ela é ríspida em todas as situações. Quando nós entendemos o inóspito, nós entendemos que é uma pessoa que não se pode viver, ela é rude com todas as situações. É uma pessoa que todas as vezes que uma informação chega nela, ela mata a informação com uma palavra negativa. Ao invés dela ter o Espírito Santo e já declarar um afirmativo, se isso está acontecendo é porque assim Deus quer, se isso é permissão do Senhor, Ele está no controle, tudo vai passar, não. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é negativa em tudo. Os mais e os porquê da boca dela normalmente são palavras negativas. Ela negativa-se a si mesma e negativa tudo que está próximo dela. É uma pessoa sem o Espírito Santo e também é uma pessoa sem vida. Uma pessoa sem vida é uma pessoa privada, é uma pessoa em falta, é uma pessoa que ela tem muitos limites, ela tem muitos tabus, tem vários tabus. Normalmente, ela até se relaciona com muita gente, mas nem sempre ela permanece em alguns lugares. Uma pessoa sem vida é uma pessoa cheia de barreiras, é uma pessoa cheia de muralhas. E aí o Espírito Santo de Deus não tem como ele agir, porque o Espírito Santo de Deus, ele age em nós quando nós damos a liberdade. E quando nós entendemos tudo isso, nós entendemos que há saída para todas as coisas. Há saída para os nossos filhos, há saída para os nossos entes, há saída para nós. Porque se nós somos um negueb seco, e se nós buscarmos em Deus, podemos ser o negueb de flores, podemos ser o negueb de rios, né, que vem da chuva seródia, alimentando coisas grandiosas de Deus dentro de nós. E aqui fica para você essa estratégia de oração. Se você nessa manhã precisa de uma corda de salvação, para a mudança dos lugares onde você tem estado, do que você tem escutado. Meu amado, se todas as informações que a televisão tem trazido, a internet tem te afligido, eu vou te dar um conselho. Desliga isso um pouco, vai para a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que o que está dizendo lá é verdade, está acontecendo. Mas a Bíblia também vai dizer para você, mas se me buscares de todo o coração, eu ouvirei dos céus. E aí ele sara e ele restitui tudo aquilo que é nosso, que é para nós. Quando nós entendemos quando nós temos o entendimento de que todas as informações que temos ouvido mundialmente ainda são os princípios de dores, nós sabemos que são verdades, eu descubro que tem pessoas que não estão prontas para ouvir certas verdades. Tem verdades que tem pessoas que elas não têm a resistência necessária para saber lidar com os sentimentos. Sabemos de pessoas depressivas que cometeram suicídio nesses últimos tempos e pessoas que cometeram suicídio porque simplesmente não estão conseguindo viver com os acontecimentos diários, com os acontecimentos do momento. Meus amados, é tempo de nós nos voltarmos a Deus e sermos achados nele. Para encerrar, nesta manhã, eu gostaria de ler com vocês o Salmo número 121. Também é um cântico dos degraus. Olha o que o salmista declara. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel.
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando nós entendemos o que o salmista diz, ele declara após uma guerra, após uma perseguição, que quando ele não tem o que fazer, para onde eu devo ir? Para onde eu devo olhar? Eleva os meus olhos para o alto. Percebe que quando nós olhamos na mesma imensidão que os outros, nós vamos ver o que os outros veem. E dependendo de quem está próximo de nós, a dimensão pela qual as pessoas têm visto são quase que as mesmas. Dimensão de morte, hoje em dia, na dimensão em que nós enxergamos, nós temos visto muita coisa triste no mundo acontecendo, real e que já havia sido declarado. Mas quando nós olhamos nessa dimensão humana, na dimensão dos homens, nós perdemos a esperança, nós perdemos a expectativa, nós perdemos o desejo até mesmo de viver. E eu digo para você nessa manhã, se você está assim como Neguebe seco, ore ao Senhor nesta manhã. Senhor, eu preciso ser o Neguebe mais florido. Flua essas águas dentro de mim. Me permita florescer como este lugar, cuida de mim da mesma intensidade. Eu tenho certeza que Deus anseia pela tua oração, pelos teus cuidados. E declaro o mesmo que o salmista declarou. Senhor, para onde os meus olhos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E quando ele já fala, eleva os meus olhos para os montes, na verdade, verdadeira, ele já está afirmando. O que é elevar os olhos para os montes? É olhar numa dimensão acima da qual você está vendo. Se nós olharmos na dimensão da qual nós estamos vendo e vivendo diariamente, nós vivemos numa concorrência humana, louca, uma concorrência entre homens e mulheres, onde nós temos uma sociedade que confronta pessoas, paradigmas de beleza irreais, fora da realidade, pessoas se matando muitas vezes para tentar cumprir um protótipo que não é o que Deus espera de nós. Nós precisamos sim nos olhar para os montes, elevar os nossos olhos para o monte, porque quando nós olhamos para o monte, há a necessidade de nos elevarmos, de irmos a um nível superior, para que possamos olhar ao Senhor. Ele sim tem as palavras de vida eterna. Ele sim é quem sabe o que Ele tem a respeito de nós para esse tempo. Ele sim sabe os meios e como Ele vai guardar cada um de nós. Só que para que Ele possa agir, nós temos que acreditar. Existem pessoas que nesses dias têm dito muitas vezes assim, eu já cheguei a dizer isso, até que entendi e parei. Nossa, mas em devida situação, tal pessoa poderia muito bem ser irmão na minha vida, né? E eu digo para você, meu amado, nesta manhã, com certeza de causa o que eu vou dizer. Sabe, porque muitas vezes o Senhor nem sempre levanta homens para nos ajudar. Naquele momento que nós precisamos, nós estamos ali sozinhos. Sabe, porque muitas vezes no meio de uma pandemia, onde muitas pessoas têm que viver isoladas e as que vivem sozinhas precisam ficar sozinhas, é porque o Senhor anseia que você eleve seus olhos para o monte e traga a presença dele junto com você. Porque se ele estiver junto com você, não haverá solidão. Se ele estiver junto com você, não haverá medo, não haverá necessidade de nada, não haverá, porque ele é a providência viva. E muitas vezes, Deus não permite, em alguns casos sim, na maioria, muitos casos, mas por que tem vezes que Deus permite você estar só e guerreando suas guerras e pessoas que você acreditava que podiam estar do teu lado ali te ajudando, não estão, pelo contrário, muitas vezes estão maldizendo a tua causa, maldizendo o teu nome, a tua situação, e você até fica sabendo sobre aquilo te dói, e depois a palavra veio a mim muito tranquila, meus irmãos, muitas vezes Deus não permite homens e mulheres na nossa causa, na nossa situação, neste momento, é porque se muitas vezes homens ou mulheres forem usados para nos abençoar,
quando a glória do Senhor for manifesta, nós não vamos dar glória a Deus, nós vamos dar graças às pessoas que Deus nos mandou. E Deus não espera isso, Deus não divide glória. O que Ele espera? Ele espera que nós o recorramos para que Ele seja glorificado. O que Ele quer ser glorificado a partir de nós. Então, nessa manhã, se de repente você se encontra sozinho, você se encontra de idade avançada, ou se você é um jovem, se encontra sozinho, porque as pessoas não te entendem, porque você discorda e porque você não está tendo oportunidade, eu digo algo para você. Comece a orar todos os dias: Pai, me dê uma oportunidade, Pai. Deus salmodiar a passagem desse deserto, Pai, ainda que passando pelo Neguebe, ser como Neguebe, Pai, que há o tempo de seca, mas há o tempo da providência, porque o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu Deus, que tem tudo preparado para a minha vida. Em Ti eu me alegro, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é a minha rocha segura. Declare isso, meu amado. Se você me ouve nessa manhã e precisa de uma corda de alegria nesta manhã, para mudança dentro de você, está aqui Salmo 126. Declare ele e entende que se o Neguebe, que não é uma pessoa, a qual tem um valor imenso para Deus, tem essas duas fases, imagina nós. Tem coisas novas preparadas para as nossas vidas. Basta nós crermos. A aliança, todas as alianças que Deus fez conosco, nunca foi em vão. Sinal disso é que nós temos uma aliança, que é a aliança do arco-íris. Que a aliança do arco-íris, ela está aí, ó, para você ver. A aliança do arco-íris, há quem disse para mim uma vez, a aliança do arco-íris, nós não podemos dizer que é arco-íris porque não está arco-íris na Bíblia. Íris é uma deusa antiga e tudo mais. Eu digo para você o seguinte: é arco-íris, sim, porque ela é em forma de arco. E o íris é o que nos dá condição da nossa vista discernir, ver. Então, a aliança que Deus colocou lá no tempo de Noé, que é uma aliança que até hoje percorre os nossos olhos. Essa é uma aliança nítida. Agora, eu preciso e eu quero muito, eu anseio que você descubra outras alianças que Deus fez através do seu Filho Jesus. Ele prometeu para nós vida e vida em abundância, vida e vida em graça. A graça sempre houve desde o Antigo Testamento. Acontece que essa graça que Deus preparou para nós através do seu Filho Jesus, o Cristo, no Novo Testamento, é a graça manifesta. Ou seja, hoje nós não ficamos de histórias, de testemunhos dos outros. A graça se manifesta através de nós. Dê espaço para que nessa manhã rios de águas vivas tomem conta da tua vida, tomem conta do teu ser e possa trazer de volta aquilo que vem se perdendo nos dias. Eu acredito que a paz do Senhor Jesus, ela vai reinar dentro de você. O mundo pode estar sendo destruído, meu amado. O que você tiver que fazer, Deus vai mandar na tua mão. As coisas que você tiver que resolver, as pessoas que você tiver que ajudar. Meu amado, não saia muitas vezes não como um homem louco, insensato, querendo fazer, eu estou fazendo a obra, vai fazendo aquela loucura e vai deixando família, e vai se estressando, e vai se alterando. Não, Deus não precisa de nada disso. Ele vai enviando para você o que é para você estar resolvendo e fazendo para Ele aqui na terra no tempo certo, na hora certa. Eu espero muito que essa mensagem nesta manhã tenha te dado um despertar, um momento de alegria em saber que maiores são os planos que Deus tem para com a tua vida do que você imagina. Você é uma pessoa valorosa aos olhos do Senhor. Você é alguém o qual o Espírito de Deus desenhou. Você é alguém que sabe, é conhecido de Deus na sua essência, no seu total. Então se dê essa oportunidade de fluir, se dê essa oportunidade de ser renovado em Deus, no nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz esteja com você e em você nesta manhã. Compartilhe esse vídeo, comente, envie para mais pessoas e eu acredito que é uma direção de oração nesta manhã. E você que acredita, faça. E você que não acredita, faça também. E veja o que acontecerá no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, um abraço.